Sejam muito bem-vindos. Bom dia também aos que nos acompanham pela internet. Antes de iniciarmos, vamos passar nossos recadinhos, lembrando sempre que nosso cronograma e todo o nosso trabalho, nossas palestras, fica sempre fixado aqui no nosso mural de aviso e também no nosso site. Com relação ao nosso trabalho social, com a entrega das cestas básicas, agora para abril, nós estamos precisando de leite em pó, arroz, óleo, biscoitos e açúcar. Então, desde já, nosso muito obrigado a quem sempre colabora e quem puder colaborar também é sempre muito bem-vindo. Eu acredito que os recadinhos principais sejam esses. Então, vamos lá, Vamos iniciar os trabalhos de hoje. Vamos nos tranquilizando, nos harmonizando com esse ambiente de paz. E elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradeçamos pela vida, pela oportunidade de mais um dia que se inicia, repleto de novas oportunidades, e que possamos aproveitar cada ela que a nós chegar da melhor forma possível. Nesse momento, não permitamos que nenhum pensamento ou qualquer sentimento negativos possam nos envolver, e assim permaneçamos em sintonia com essa paz, essa harmonia e esse equilíbrio, para assim, de forma tão positiva e equilibrada, iniciarmos essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Cristian vai conversar conosco sobre tolerância e coerência, Por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, realmente buscando esse nosso fortalecimento para a alma. E é com essa alegria, nesse clima de gratidão a essa espiritualidade amiga que tanto tem nos auxiliado, que tanto tem procurado nos auxiliar também na medida do possível em que nós nos colocamos na mesma sintonia. Isso é importante que seja digo, para que nós possamos, nesse momento, manter realmente os nossos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que envolve o nosso dia, nossa vida, no mais alto padrão vibratório. Porque a espiritualidade que já está aqui vem com amor, com carinho, com respeito, nos auxiliar naquilo que nós mais precisamos. E é nesse clima de confiança que eu peço a Deus, peço a Jesus e a espiritualidade amiga que possa realmente trazer no dia de hoje uma mensagem de paz, de equilíbrio, de harmonia, de tolerância e coerência, para que a nossa vida possa cada dia mais ser produtiva, ser uma vida em que nos coloquemos como verdadeiros instrumentos de luz, de amor, de paz e de equilíbrio. E é interessante nós refletirmos sobre esse tema, tolerância e coerência, no momento em que nós estamos vivendo. É natural que olhemos para o nosso lado, olhemos para o cenário que se instalou em nosso país, em nosso mundo, por que não? Porque vemos guerras civis, vemos fome, vemos doenças, vemos muitas questões acontecerem, e cabe a nós buscarmos, na medida do possível, o melhor entendimento da nossa vida, o melhor entendimento da nossa realidade. E isso, a doutrina espírita tem nos trazido muitas respostas fortalecedoras, respostas que nos esclarecem, que nos trazem à consciência informações importantes que nos ajudam a conduzir de forma mais positiva a nossa vida, com mais alegria, com mais esperança, com mais fé. O texto que serve de base aqui para nós hoje, ele foi retirado do livro Opinião Espírita, que é uma psicografia do Chico Xavier, Evaldo Vieira, do Espírito Emmanuel e André Luiz, os dois. Item 32. E ele vem nos trazer uma reflexão sobre a compreensão, sobre a forma como Jesus, quando esteve aqui conosco também, e traz para nós, para refletirmos
as dificuldades e desafios também que ele enfrentou, porque sabedor, consciente de todo aquele momento em que se vivia, na sua mensagem de renovação que seria trazida, e principalmente das pessoas que estavam ao seu lado. Nós temos a situação de Judas, que ele sabia que a qualquer momento poderia trazer-lhe uma traição. Nós temos Pilatos, que foi quem o julgou também, o juiz da época. E mesmo assim, com amor, com compreensão, sabedor da obra, sabedor de que nada poderia tumultuar, nada poderia trazer o desequilíbrio e desarmonia, naquele momento ele soube se conduzir e aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades para nos trazer essa mensagem que perdura há tanto tempo e que até hoje nós estamos tentando entender como ele pôde, naquele momento, amar aqueles que se diziam seus inimigos, inimigos daquela mensagem de renovação que era trazida, e como nós, a exemplo daquilo que ele nos trouxe, podemos hoje compreender a nossa vida. Porque, é claro, nós temos pessoas, vivemos, somos seres coletivos, vivemos em sociedade, vivemos em família, e muitas vezes na família, nesse nosso pequeno ciclo, que são as nossas verdadeiras oportunidades, nossos laboratórios de experiência, quanta incompreensão não existe, quanta falta de tolerância, quantas pessoas pensam de forma diferente a nossa. E qual não é, quase sempre, a nossa atitude, os nossos pensamentos, em repelir, em agredir, quando na verdade, quando nós começamos a compreender e perceber que a nossa realidade ainda é de imperfeição, que nós somos todos irmãos, em busca de aprendizado, estamos aqui nesse planeta terreno, viemos, fomos criados em determinado momento, em determinado instante, não conseguimos precisar, mas se nós olharmos para nós, para a nossa vida, para a nossa realidade, nós vamos perceber que já há avanços. Então podemos minimamente ter uma compreensão. Não estamos reencarnando. Aliás, não estamos encarnando pela primeira vez, já estamos reencarnando. Já temos uma longa estrada percorrida. Se pensarmos numa era primitiva, onde viemos em situação selvagem, hoje já como seres civilizados, podemos minimamente, só por esse parâmetro, já perceber que de fato já conseguimos ter uma consciência maior da nossa vida, já desenvolvemos alguns valores, virtudes, sim. Há muito a desenvolver, há muito a alcançar, sim, sem dúvida. Mas não podemos menosprezar esse nosso passado de luta, de enfrentamento da nossa realidade, com serenidade, com sabedoria. Momentos que foram importantes para que nós hoje pudéssemos estar valorando nossa vida de forma diferente. Porque tudo que fez parte de nós, desde o momento em que fomos criados, seja nessas fases em que estamos aqui reencarnados, na escola da aplicação, se assim podemos chamar, podendo colocar em prática tudo aquilo que nós preparamos, nos planejando, mas também nos momentos em que tivemos no nosso verdadeiro lar, no plano espiritual. Porque temos que lembrar, e é bom que se diga isso, principalmente nesse momento de crise que abala o nosso país, de desânimo, que nós não somos seres materiais. Não estamos aqui para conquistar só essas questões que são ventiladas a todo momento, fruto do consumismo, da mensagem que é veiculada, não. Não somos seres materiais tendo pequenos relances espirituais ou pequenas vivências espirituais nesses momentos em que aqui estamos reunidos. Muito pelo contrário, nós somos seres espirituais. Nossa essência é espiritual, nós somos espírito. O corpo apenas é o nosso instrumento, o nosso veículo de comunicação. Precisamos dele para estarmos nessa condição de reencarnados no plano terreno, para interagir com a matéria. É algo que dá forma, de alguma forma, ao nosso espírito. Nós conseguimos nos individualizar, nos identificar, mas o nosso espírito, a nossa essência, vai muito além disso. Somos seres imortais. Nosso espírito nunca morre. Estamos aqui com um propósito muito maior. E quando nós começamos a compreender, a nos conscientizar
dessa nossa realidade espiritual, tudo parece fazer um novo sentido. A esperança, a fé, a alegria de viver e de servir toma um novo rumo na nossa vida. Nos motiva, nos anima, nos reanima e nos faz olhar a nossa vida, a nossa realidade, os problemas a que nós estamos inseridos, que nada passam de instrumentos para a nossa evolução, como oportunidades de aprendizado. Se nós olharmos na nossa família, sem dúvida, estamos naquele núcleo em que precisamos estar, com aquelas pessoas que nós precisamos, de alguma forma, exercer algum aprendizado, estamos para colaborar ou receber uma colaboração. E é preciso, sim, que tenhamos tolerância, que possamos agir com coerência, que possamos compreender, nos conscientizar que aquele irmão do nosso lado, que muitas vezes nos profere uma ofensa, passa também por dificuldades, tem também a sua gama de desafios a alcançar. E muitas vezes nós, que já alcançamos um pouquinho mais de compreensão da vida, que já conseguimos exercitar um pouco mais o amor, essa lei divina que nos reflete, o sentimento por excelência, algo que ainda hoje nós estamos tentando entender e compreender, apesar da mensagem de Jesus, apesar das inúmeras mensagens da espiritualidade, nós não conseguimos ainda perceber, sentir em sua essência, em sua magnitude, essa fonte geradora de vida que é o amor. O amor que nos faz olhar para o nosso próximo, enxergar realmente quem ele é, nosso irmão de caminhada. Seja ele aquele nosso adversário, aquele nosso companheiro, muitas vezes do próprio lar, que pensa diferentemente de nós, e é nisso que nós temos que nos apegar, que é apenas isso. Ninguém está aqui para praticar simplesmente o mal, para ser mal com os outros. Todos nós estamos, de alguma forma, nos esforçando e buscando o bem. Sim, nós podemos ter uma compreensão num primeiro momento disso. Por quê? Porque é fruto ainda da nossa compreensão. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós vemos essas pessoas ao nosso lado, num primeiro olhar, é natural que nós vamos sentir esse peso, essa dificuldade. Por quê? Porque nós enxergamos uma pequena parcela da nossa história, da nossa vida. Nós temos uma visão ainda hoje limitada em que sentido? A nossa encarnação, aquilo que nós estamos vivendo. Quando olhamos alguma pessoa produzindo algo contra nós, qual que é o nosso primeiro sentimento? Mas por que ele está fazendo isso para nós? Será que eu fiz alguma coisa? Mas eu não me lembro de ter feito nada. Sim, e muitas vezes nós não fizemos realmente nessa reencarnação. Muitas vezes as pessoas trazem algumas atitudes, trazem na sua memória espiritual um ranço, algo de passado que hoje, se nós observarmos só a nossa existência atual, só a nossa vida aqui como encarnados, nós não conseguimos explicar. Isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Nós vamos olhar para aquele nosso companheiro e nós vamos muitas vezes nos ofender, nós vamos sentir todo aquele impacto, nós vamos julgar com um rigor de algo que nós não conseguimos compreender na sua amplitude, na sua plenitude, se assim podemos dizer. Não conseguimos enxergar desde o começo o que aquela pessoa passou, quais foram as situações que ocorreram na vida dela, seja desta encarnação e seja de todo o seu passado espiritual. Quantas formas ela foi violentada, quantos sofrimentos ela recebeu, para que hoje ela estivesse aqui tendo ainda essas atitudes. E podemos ter uma certeza, ainda que esteja hoje produzindo tudo o que produz, tudo o que nós fazemos, e aqui nós temos que nos igualar porque estamos todos em aprendizado, podemos ter uma certeza, já avançamos, todos avançaram. Se hoje erramos e se aquilo ainda nos choca, nos ofende, mas aquela pessoa que ofende hoje já venceu muita coisa também. Se nós pensarmos que nós saímos de algo muito primitivo, que por falta de resistência moral nós somos cedendo às tentações, cedendo ao nosso meio, cedendo às influenciações e criando essa nossa realidade. E hoje nós somos fruto disso. Algo que nós não conseguimos nos desvencilhar com facilidade. Isso demanda um esforço de renovação muito grande.
Isso demanda uma conscientização. E por isso que reza a lenda que aqueles 7 sábios da antiguidade, ali no templo de Delfos, eles escreveram: conhece-te a ti mesmo, que foi apropriado por muitos sábios. E além disso ele fala, nada de excessos. São 2 recadinhos, 2 informações ali que fazem toda a diferença para a nossa vida. Quando nós buscamos nos conscientizar, entender com clareza, sem as máscaras do nosso cotidiano, quem realmente nós somos, porque quando nós avaliamos as nossas tendências, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos das situações, nós vamos percebendo pouco a pouco, que é o vigiar e orar de Jesus. Quando nós vigiamos, nos vigiamos, e esse é o propósito maior, quando nós observamos, nos conscientizamos a todo momento das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, nós vamos tendo uma melhor noção, uma melhor compreensão daquilo que nós somos. Por que nós agimos de determinada forma, por que nós normalmente não agimos e sim reagimos? Porque é natural ainda da nossa imperfeição a reação. Recebemos uma ofensa, devolvemos a ofensa. Dificilmente nós olhamos para aquele irmão, para aquela pessoa, com um olhar de amor aos inimigos, que é o que Jesus vem nos falar nesse texto aqui. O que é o amar aos inimigos? Essa tolerância, essa compreensão da vida, da realidade. Se nós tivéssemos aqui um bebezinho de 1 ano de idade, ele nos desse um tapa no rosto, você revidaria? Alguém aqui revidaria? Agora, qual que é a diferença da idade espiritual para a idade material? Porque nós, quando olhamos para o nosso irmão do lado, nós olhamos só para a idade material. Nossa, mas ele já tem 50 anos, que absurdo. 30, 40, 60. E o que isso significa na nossa humanidade? Se nós podemos dizer que 100 anos aqui, em referências espirituais, não passam de 1 hora na eternidade, quantos anos espirituais nós temos? Se nós pensarmos em referências que já foram trazidas, e nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, informações nesse sentido, em parâmetros, porque é difícil de nós compreendermos essa nossa realidade. Mas, se fruto de todo esse nosso esforço aqui, de uma existência inteira, de uma oportunidade de reencarnação, isso equivale a 1 hora. Imagina quantas e quantas reencarnações nós já tivemos de seres milenares que somos em busca desse aperfeiçoamento, desse aprendizado. E muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo, que é claro, se estamos aqui no mundo de provas e expiações, em um mesmo ambiente vibratório, não estamos em muita diferença. Porque é natural, a não ser aqueles espíritos que percebemos missionários, que vêm em verdadeiras missões para conduzir as coletividades. Que não é o nosso caso, estamos aqui todos oscilando um pouco em vibração, em pensamento. E muitas vezes aquilo que nos ofende no outro, aquilo que nós lidamos com tanta dificuldade, nada mais é o quê? Que aquele nosso sentimento interior, é a identificação em nós mesmos daquilo que nós vemos no outro. Por isso que nos agride dessa forma. Porque nós sabemos que nós ainda hoje ofendemos, que nós somos maledicentes, que nós somos invejosos, sim, que nós temos muitos sentimentos fruto de todos os desvios que nós cometemos, das desarmonias que no decorrer de cada existência nós fomos produzindo em relação à lei de Deus, que é lei de amor, que é lei de justiça, que é lei de caridade. Quando nós olhamos e percebemos que ainda hoje agimos, pensamos e sentimos em desarmonia, nós estamos produzindo o que para a nossa realidade? Essa psicosfera, se assim nós podemos chamar, ao nosso redor, fruto dos nossos pensamentos e sentimentos, refletem aquilo que nós somos. E a todo momento nós estamos emitindo pensamentos e sentimentos e estamos recebendo de acordo com o nosso conteúdo próprio. E se estamos recebendo de alguma forma, é um alerta para o nosso aprendizado, porque nós precisamos vencer isso dentro de nós. Esse é o bom combate que nós podemos ver a exemplo de Paulo. Saulo, enquanto Saulo perseguindo as ideias de Jesus, mas já fiel aos seus valores, ao judaísmo, e depois vencendo e percebendo, se conscientizando da sua realidade.
se conscientizando da mensagem de renovação cristã de Jesus à época, buscou com o mesmo empenho, com o mesmo fortalecimento e alcançou sim aquele bom combate. E ainda nele, nas palavras dele, nós vamos perceber muitas vezes esses conflitos interiores. Mas aquilo que não quero, isso ainda faço, mas aquilo que quero, isso eu não faço. E nós vemos em suas cartas. Fruto de nós hoje. Quem de nós consegue fazer só o que quer? Quantas vezes, puxa, já fez, aconteceu. E é natural. É natural, porque a nossa natureza ainda é de imperfeição. E é bom que nós tenhamos essa conscientização, cada dia mais, da nossa realidade. Vamos observar um pouco o que nós percebemos no nosso cenário político, se nós podemos aqui hoje conversar um pouco de tolerância. É natural que tudo o que está acontecendo gera em nós revolta, gera em nós essa ânsia, essa vontade de ir para as ruas, de pleitear. Por quê? Porque estamos vivendo um momento de crise. O momento de crise, ele antecede a transformação. E são nesses momentos que nós temos a oportunidade de despertar, de nos conscientizar de uma realidade maior e de uma forma coletiva buscarmos colaborar para esse momento em que estamos vivendo. Mas esse colaborar é de que forma? É indo lá brigar? É indo lá bater? É indo lá agredir? Imaginemos se fôssemos nós, se nós temos que nos colocar nessas situações de tolerância, de compreensão. Se fôssemos um líder político, já vivendo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, passando por N dificuldades para conseguir administrar algo que é imenso. E vemos toda a população emitir que tipo de pensamento para mim? São pensamentos bons? Imagina 1, 2, 5, 10, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 100 milhões de pessoas vibrando negativamente para mim. Imagina o mar energético daquela pessoa. Ela não consegue. Ela não consegue olhar, não consegue se sintonizar com o bem, não consegue buscar um fôlego espiritual, se assim podemos dizer, para dias melhores. E qual que é o nosso compromisso nesse processo todo? Será que Deus ama mais a gente do que o Fernandinho Beiramar? Já paramos para pensar nisso? Será? Será que Deus ama as pessoas diferentes? Será que Ele ama mais determinado eu, porque eu faço as coisas um pouquinho melhor que o outro que está errando? Não. Se nós pararmos para refletir um pouquinho sobre isso, nós vamos perceber que Ele ama todos nós de forma igual. São todos criaturas, filhos de Deus. Um potencial divino enorme de alcançar o progresso, a evolução. Todos nós juntos, em mútua colaboração. E nosso dever moral, de seres errantes que ainda somos, de muita imperfeição, é olhar para esse nosso próximo que está ali errando e emitir uma vibração de amor, de compreensão, de fortalecimento para que ele possa se conscientizar dos erros que está cometendo, possa conseguir se ligar a essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia, mas que se não encontra em nós sintonia, aptidão ali, padrão mental suficiente, como vai conseguir atuar? Vemos ali um criminoso, faz um crime atroz. Qual que é o nosso primeiro sentimento? É apontar o dedo, é criticar, é julgar, é mandar emitir aquele pensamento, sentimento negativo. Só que esquecendo que nós já podemos ter cometido isso. Se não cometemos, ainda cometemos algo pior, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que envolve aquela vida. Aonde está a nossa tolerância? Onde está a nossa compreensão? Onde está? Sem o amor. Sem o amor ela vira julgamento desarrazoado, ela vira crítica não construtiva. A exemplo da mulher adúltera, se nós pegarmos Jesus novamente, nosso parâmetro maior aqui, nosso modelo de conduta. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. O que isso traz para nós? Qual é a reflexão? Quem estava sem pecados? Quem atirou alguma pedra?
Conta-se que primeiro os mais velhos foram se afastando porque já tinham vivido um pouco mais, já eram mais conscientes de seus erros. E assim sucessivamente até os mais jovens. Então ela, surpresa, se vira para Jesus. E Jesus olha para ela. Pois é, todos se foram. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Ele era o único com pureza espiritual, liberto de qualquer erro, que poderia sim proferir algum julgamento moral. Mas ele falou: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E essa frase é de uma profundidade para nós, de uma clareza que nos renova realmente a alma e nos faz perceber o quanto Ele é amoroso, o quanto a mensagem que Ele nos trouxe de renovação nos conforta, nos reanima, nos faz perceber que apesar dos erros que nós cometemos diariamente, Deus nos ama igualmente, a todos, e torce sim pelo nosso bem. É claro que Ele nos traz as suas leis que não podem ser derrogadas, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, a lei de igualdade. É claro que se nós cometemos um erro, nós vamos responder por ele, porque é um resgate consciencial, um resgate natural da nossa vida. Se nós erramos, nós produzimos em nós um desajuste que mais cedo ou mais tarde ele vai vir em forma de algum conflito, em forma de alguma doença, de alguma situação que nós vamos ter que passar, mas para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento da alma. Porque aqui é um verdadeiro processo educativo de almas. Senão não seria necessário estarmos aqui. Estamos aqui, e se Deus permite que tudo aconteça conosco, todas essas doenças a cada dia mais aparecendo, hoje nós temos dengue, chikungunya, nós temos zika vírus, H1N1, então a cada momento vai aparecer alguma coisa, mas para quê? Para nós perdermos a nossa fé, nós vivermos preocupados? Não. Nós sabemos que tudo isso é necessário, e se Deus permite é porque isso vem para o nosso bem. Vivemos num mundo de provas e expiações ainda. Não estamos ainda numa condição espiritual de burilamento moral para exigir conduta diferente ou algo diferente para nós, porque a felicidade, a ausência de todas essas vicissitudes, ela está diretamente atrelada ao nosso progresso, aquilo que nós alcançamos, através do nosso esforço de renovação. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós mesmos temos que fazer. Mas isso, por outro lado, não retira a bondade suprema, a justiça, a misericórdia de Deus, que nos ama e nos proporciona igualmente a todos, nos concede a todos todas as oportunidades. Podemos olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde, que ele passa por menos dificuldades que nós. Será? Será que realmente ele não tem dificuldades como todos nós? Vivemos um mundo de provas e expiações. Podem ser outras que não as nossas, que nós não conseguimos identificar. Qual que é o nosso parâmetro de comparação? Buscamos olhar para o nosso lado, encontrar esses modelos de sucesso, como se aquilo fosse a razão da nossa felicidade. Ah não, se eu for igual ao meu chefe, se eu for igual àquele meu colega, se eu for igual ao meu irmão, se eu for igual ao meu pai, o pai idealizando no filho, olha, se meu filho vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Será que realmente é isso que vai trazer felicidade? Porque hoje nós temos informações claras, precisas, de que a nossa felicidade, o equilíbrio, a harmonia, ela está diretamente atrelada ao nosso progresso. Quanto mais conscientes nós estamos da nossa realidade, da nossa vida, quanto mais nós nos harmonizamos às leis divinas, mais nós encontramos um ambiente equilibrado, harmônico, porque não é o ambiente que vai mudar. Acaba refletindo, sim, quando de forma coletiva todos nós buscarmos uma melhor harmonia, isso é natural. O mundo também evolui, porque essa evolução inicia em nós, mas ela alcança também o nosso habitat, os locais onde nós estamos inseridos. Mas nós vamos compreender o nosso mundo, a nossa realidade de forma diferente. Nós vamos enxergar naquele irmão que nos faz uma ofensa
um irmão querido que pensa diferente de nós e que merece todo o nosso respeito. Porque ele também está aqui em aprendizado, ele também está aqui de passagem, que tudo aqui é temporário, que apesar dele achar que ele pode ter a proteção do mundo, que ele pode ter não sei quanto escondido, bilhões e bilhões e bilhões, que ele pode morar numa fortaleza com milhares de segurança, se eu emitir um pensamento negativo, ele vai receber. Se ele tiver que passar por qualquer dificuldade, ele vai passar. E se a nossa justiça ainda é falha, ainda deixa a desejar reflexo das nossas imperfeições, da nossa conduta moral que ainda é falha, que um dia vai refletir unicamente a lei de Deus, a justiça de Deus é implacável. Ela é amorosa, ela é justa. E ela vai chegar a todo mundo. E se nós pensarmos que quando nós estamos sem essas máscaras do nosso dia a dia, daquilo que nós criamos para a nossa realidade, na máscara do bom pai, do bom moço, do bom profissional, aquilo que nós ainda hoje conseguimos esconder, porque ninguém vê realmente o que nós pensamos e sentimos a não ser a espiritualidade. As pessoas que convivem conosco fazem uma imagem daquilo que nós produzimos. Muitas vezes somos uma pessoa na frente das pessoas e quase sempre, quando estamos sozinhos, aí nós somos realmente quem nós somos, sem as máscaras, com as nossas sombras interiores, com todas as nossas imperfeições que precisamos vencer. Só que quando estamos desvestidos desse corpo, quando chegamos no plano espiritual, aí a conversa é totalmente diferente. Porque o nosso veículo de comunicação é o pensamento. Nosso corpo espiritual, que é a imagem e semelhança aqui do nosso corpo físico, mas é o que reveste o nosso espírito, em matéria sutil, mas é matéria, ele vai refletir ali tudo o que nós fizemos para o nosso próximo de bom e de ruim, gravado em nossa memória espiritual, em nosso corpo espiritual, com manchas, sem manchas e etc. Ou seja, todos vão poder olhar para nós e fazer uma leitura exata daquilo que nós realmente somos, daquilo que nós fizemos. E mais, tudo aquilo que nós estamos pensando e sentindo. E se nós achamos que isso pode ser dolorido, imagina nós estarmos frente a frente com aquilo que nós realmente somos. E aí vem o verdadeiro juízo ou julgamento, que não será feito por nenhum velhinho de barba que vai aparecer ali, olha, você fez isso, não. Somos nós. A nossa consciência vai estar frente a frente com aquilo que realmente nós somos. Aí será dolorido. Por isso o nosso convite diário, por isso a proposta educativa do Espiritismo, enquanto estamos aqui, em espíritos em aprendizado, terreno, reencarnados, de nós buscarmos cada dia mais nos conscientizarmos dessa realidade, buscarmos melhorar a nossa conduta, nossos pensamentos, nossos sentimentos, trocar tudo aquilo que nos faz mal por aquilo que nos faz bem, buscarmos esses locais que realmente congregam o bem, buscar através da caridade, que é o amor em ação, fazer algo pelo próximo, que é o que realmente vai contar quando nós formos aqui, porque estamos aqui unicamente para isso, para nos melhorarmos como pessoas, para buscarmos um convívio social mais fraterno, mais harmônico, de maior tolerância, de maior compreensão, de paciência, de perdão, auto-perdão, perdoarmos os nossos erros, reconhecermos as nossas imperfeições, mas lembrarmos, o amor apaga a multidão de pecados, vai e não peques mais. Podemos fazer diferente. Não podemos hoje mudar o passado, sem dúvida. Aquilo que já fizemos, aquilo que pensamos e sentimos, e vamos lembrar que na ação está aqui englobado o sentir, o pensar. Porque o sentir e pensar é ação, produz, ainda que nós não vejamos. Ao pensarmos algo de errado, já emanamos um pensamento. E aquilo produz um efeito para aquele que pensou e aquele que recebeu. Então, cuidado com as redes sociais, que a todo momento veiculam informação negativa. Cuidado com a mídia. Cuidado com aquilo que envolve o nosso dia a dia. Porque tudo isso reflete no nosso estado de humor, de desânimo, de pessimismo, de depressão. Estados hoje
que dificultam o acesso do plano espiritual em nós. Eles querem nos ajudar. Temos um Deus amoroso que nos concedeu essa bênção que é a reencarnação, a oportunidade de aprendizado, de estarmos aqui para vencer as nossas imperfeições, para conviver, para sim sermos homens do mundo, sim, alcançarmos o progresso material, científico, intelectual, mas também para progredirmos moralmente. Ele nos concedeu isso. Olha a bênção que nós temos de estarmos aqui. A fila lá no plano espiritual é muito grande. Nós estamos aqui. Nós fizemos um planejamento com a assessoria deles. Estamos inseridos no local que temos que estar. Escolhemos as nossas profissões. Podemos ser focos de luz aonde estivermos. Não precisamos ser esses grandes missionários, olharmos e falar, nossa, mas é começar dentro de nós, operando essa mudança que nós queremos que se opere no mundo. É amando. É se eu não tenho que oferecer para o nosso próximo um bom pensamento, um bom sentimento, uma oração. Se eu só tenho um copo de água, é um copo de água com amor. Com uma prece, olha, que essa água realmente chegue em forma de alimento para essa pessoa. Se eu tiver um ovo, se eu tiver um pacote de arroz, se eu tiver um pão puro, o que seja. Mas ainda assim, se eu tiver só o pensamento e só a minha prece, se nós soubéssemos o poder que é a nossa prece, o nosso pensamento, e principalmente o poder que é uma prece coletiva quando estamos aqui todos reunidos, sintonizados. Mas para isso é preciso que nós nos desliguemos muitas vezes daquele ambiente negativo em que estamos inseridos. E é por isso que a espiritualidade está clamando, não está só pedindo, para que tenhamos cuidado. Elas não estão conseguindo acessar, muitas vezes, nem o centro espírita, tamanha o estado de crise e o envolvimento espiritual que as pessoas estão se inserindo. Estamos vivendo uma fase de crise, sim, mas não deixamos isso nos perturbar. Vamos lembrar, quando nós chegamos de surpresa na casa de um amigo nosso e ele está fazendo uma faxina, toda cadeira, mesa, fora de lugar, a gente olha e a gente se assusta. Nossa, o que está acontecendo? Mas é só uma faxina. É o mesmo que está acontecendo aqui. É uma verdadeira limpeza, é uma fase de regeneração de valores. É necessário que esse estado de crise traga a conscientização para nós, para que a partir daí, a gente operando em nós, a gente possa fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. Primeiro em nós, mas também de forma coletiva, emitindo bons pensamentos, se envolvendo em grupos que vão realmente fazer o bem. Tentar ajudar, torcer para que algo faça bem. Não adianta eu torcer para o líder, para o governante de plantão, para ele meter os pés pelas mãos, porque o maior prejudicado somos nós mesmos. É do legislativo que vem as leis que vão tratar da educação, da saúde, de tudo. São dos nossos presidentes, dos nossos governadores, prefeitos, que vem também a administração da nossa cidade. Nós temos que mandar bons pensamentos, independente de ideologias políticas. Não estamos aqui, não defendemos nada. Mas o tema de hoje ele é muito oportuno para nós observarmos tolerância, coerência. Não adianta olhar para aquele criminoso, Fernandinho Beiramar, e desejar aquilo que todo mundo está fazendo, porque eu estou me inserindo naquele padrão mental. E estou produzindo e recebendo. Observemos que o nosso caminho, e aqui Emmanuel deixa muito claro, se não tivermos amor, e aqui o amor em sua plenitude, em sentimento, em pensamento, em ação, não alcançaremos a tolerância, não alcançaremos a coerência, não alcançaremos o perdão, não conseguiremos conviver em paz com as pessoas que estão ao nosso lado. Não conseguiremos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores. Vigiai e orai. É o que a espiritualidade está nos pedindo. E cabe a nós assumirmos esse compromisso interior, nos colocarmos receptíveis e procurarmos fazer a diferença naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Conosco sim,
mas com todos aqueles que estão ao nosso redor. Graças a Deus. Alguém quer fazer uma pergunta ou uma colocação? Se vai suar um pouquinho, vai suar um pouco mais. Então, você falou muito da nossa evolução, né? Na verdade, nos sintonizarmos com o bem, fazermos boas obras, né? E a reforma íntima é uma boa obra nesse assunto? Imprescindível, né? Todos ouviram a pergunta? Estamos preocupados aqui, sem dúvida, com esse nosso ambiente, aquilo que nós estamos inseridos, mas se nós não começarmos dentro de nós a operar essa mudança que nós queremos ver no nosso mundo, ela não vai acontecer. Porque ela depende de nós. Nós somos seres co-criadores, fomos criados simples, ignorantes, sim, mas com um potencial divino de em determinado momento nós alcançarmos uma plenitude, uma perfeição, de não necessitarmos mais reencarnar e integrarmos ao pensamento divino, servindo de verdadeiros mensageiros do amor, governantes planetários, a exemplo de Jesus. Agora ele começou como todos nós, foi criado lá em determinado momento, pode ou não ter cedido às tentações, mas ele se recuperou, ele alcançou o progresso, ele alcançou a perfeição. E nós temos esse caminho pela frente. Se nós pensarmos hoje, se ficasse um recado aqui para nós, qual que é o nosso principal objetivo nessa encarnação? Se todos nós tivermos que pensar em algo, refletir na semana, durante a nossa vida, nosso principal objetivo é conosco mesmo. Não estamos em nenhuma condição, ainda que pensemos diferente, mas é claro que estamos inseridos em sociedade, não tenhamos a prepotência e a arrogância muitas vezes de pensar, olha, meu compromisso veio para ajudar fulano, para ajudar ciclano, eu vim nessa família para salvar todo mundo. Nossa, eu sou um missionário. Não. Nosso maior compromisso é conosco mesmo, é com a nossa mudança, com a nossa reforma íntima. E é através dessa mudança, dessa reforma interior que nós vamos operar, através do nosso exemplo, é que vai alcançar o nosso próximo. Não é dizendo que ele está errado, mas é fazendo diferente. Porque o nosso exemplo, como Jesus, não escreveu nada, mas fez tudo. O exemplo fica. É sermos realmente cartas vivas do Evangelho. É esse nosso exemplo que vai operar essa mudança em nós, nosso primeiro compromisso, e, se possível, operar no nosso próximo, nos nossos ambientes sociais, e aí sim, alcançar uma dimensão, quem sabe, planetária, nessa fase de transição que estamos vivendo, para alcançarmos essa regeneração tão sonhada para nós, onde um bem já vai estar um pouquinho mais do que o mal. Então vamos pensar nisso, no nosso compromisso conosco mesmo, sermos rigorosos no bom sentido, com auto-perdão, com caridade, conosco mesmo, com as nossas imperfeições. E caridosos, misericordiosos com o nosso próximo, assim como o Pai é conosco. Ô Cris, mas demora muito esse negócio. Quanto tempo a gente tem que esperar pra fazer essa encarnação só? Exato. Olha, depende do esforço de renovação de cada um de nós. Não existe uma receita de bolo aqui para nós. Olha, nós temos sim um roteiro seguro, que é o Evangelho. Nós temos exemplos e mais exemplos, palavras, mensagens que nos trazem esse reforço, que já nos permitem distinguir o bem do mal. Nós temos a nossa maior bússola, que é o coração, que vai nos guiar nesse deserto da vida. Então, toda vez que a gente está ali numa situação, nós sentimos aquele aperto, a gente sabe que não é para fazer.
A gente sente, de alguma forma chega a mensagem, a gente consegue já hoje distinguir o bem do mal, o certo do errado. Não há outro caminho, senão nós nos esforçarmos para estarmos conscientes e perseverarmos no bem. E aí, através do nosso esforço de renovação, caindo sim, errando sim, nos levantando e caminhando. Não existe um tempo específico, existe o esforço de cada um, mas uma certeza nós podemos ter. Se nós continuarmos errando, não podemos esperar dias melhores. Mas se nós fizermos da nossa vida hoje, dos nossos pensamentos e sentimentos, algo melhor, se conseguirmos sermos pessoas melhores, com certeza estaremos plantando um futuro e um presente, porque o bem contagia. Melhor. Vamos lembrar, o sol nasce para todo mundo igual. Olha nós, seres mais inteligentes da criação. Vamos observar essa semana. Você olhava nas ruas pessoas deprimidas, abaixavam o olho, dificilmente você ganhava um bom dia. E aí você olha a natureza, você olha os pássaros cantando. Será que somos os seres mais inteligentes da criação? O sol renasce, nos concede uma página em branco todos os dias para viver. Olha que alegria. Mantenhamos esse bom ânimo, essa alegria de viver, de servir, de buscar as boas companhias, de fazer o bem. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. As pessoas vão chegar, nossa, mas o que você faz? Qual que é o segredo? Não tem segredo, é o amor. É essa energia, é a energia da vida, é a fonte da nossa vida. Vamos amar, esse é o caminho. Graças a Deus. Então agora juntos num só pensamento, num só sentimento, envolvidos no amor do Pai, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo muita luz, muita paz e harmonia. Vibremos pelos enfermos, levando essas vibrações em forma de medicamento para aliviar suas dores, para que eles possam se sentir equilibrados e fortalecidos, restabelecendo sua saúde. Vibremos por aqueles que, decorrente dos danos da natureza, com as fortes chuvas e enchentes, perderam entes queridos, perderam seus lares, bem como tudo que ali tinham. Que eles sejam amparados, fortalecidos e que tenham fé, seguindo firme para recomeçar. Vibremos pelos nossos lares, levando essa luz, esse amor e essa paz a todos os cômodos, envolvendo a todos que conosco convivem. E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita da vida, de aqui estarmos, e que possamos seguir a cada dia dessa nova semana com muita saúde, muita paz, harmonia, alegria e disposição, seguindo e trabalhando no bem, e lembremos sempre de orar e vigiar nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus.